Juliano, poeta, ele é escritor de 7 livros, entre eles A Jornada Solar, um livro-agenda para homens. É facilitador de círculos de homens e membro dos Guerreiros do Coração. Seja muito bem-vindo, Juliano. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo, prazer estar aqui, podendo conversar um pouco sobre esse assunto de masculinidade consciente. E é uma coisa que hoje em dia eu dedico a minha vida, seja escrevendo livros, fazendo círculos de homens, podcast. A gente quer fazer um documentário agora sobre como os meninos são criados no Brasil, então tem muito assunto para a gente falar, porque quando a gente busca assim se tornar um pouco mais consciente sobre o que é ser homem, eu gosto de olhar muito para estatísticas, né, para a sociedade. Eu me formei em administração, então eu sou um cara que gosta muito de números. E quando a gente olha para a masculinidade, a gente costuma ver só um dos lados dela, né? Tava aqui agora a palestra, né, falando sobre um pouco de empoderamento feminino e também os dados, né, sobre como existe essa desigualdade social hoje entre homens e mulheres. E tudo isso é fruto do sistema social que a gente vive e não é uma coisa de agora, né? O patriarcado, esse sistema social em que o homem ele tem a dominância da mulher e das crianças e da sociedade como um todo, ele existe há pelo menos 10 mil anos, né? Desde que começou a agricultura. Então, é uma coisa que, assim, se a gente for pensar que cada geração é mais ou menos 25 anos, tem aí pelo menos 400 gerações para trás que já viviam dentro do patriarcado. Então, quando a gente fala em desconstrução da masculinidade, por exemplo, a gente precisa entender primeiro que, olha, eu tenho 400 gerações de ancestrais que viveram dentro de uma cultura patriarcal e que isso de alguma forma fez sentido. Então, se a gente quer desconstruir isso, né, primeiro eu preciso entender por que todo esse patriarcado começou, da onde que vem isso, da onde que vem esse acordo que os homens têm o controle da sociedade, mas, por outro lado, estão doentes. A gente olha dentro de um presídio hoje, a cada 20 pessoas presas no mundo, 19 são homens. Então, que acordo é esse em que a gente tem uma suposta dominação, mas, na verdade, quem está por trás das grades são homens? Quando você olha também para acidentes fatais de motocicleta, a cada 10 acidentes fatais de motocicleta, 9 vítimas são homens. A cada 10 assassinatos no mundo, 9 são homens. Então, a gente precisa entender essa dor do homem e cuidar para não entrar numa competição de quem que dói mais. Ah, porque tantos homens são abusados. Não, mas tantas mulheres são abusadas. Não, porque os homens sofrem isso. Não, mas as mulheres sofrem isso. Enquanto a gente ficar nessa competição de quem sofre mais, a gente não vai evoluir, né? Porque a evolução, ela é uma mudança. A mudança, ela começa, em primeiro lugar, quando a gente reconhece onde a gente está, quando a gente se escuta. Então, esse papo, né, de masculinidade tóxica que está sendo espalhado, eu gosto de tomar muito cuidado com isso, porque muitos homens se sentem ofendidos quando a gente fala que a masculinidade é tóxica, porque, em primeiro lugar, eu sou escritor, então eu gosto de entender a etimologia das palavras, da onde que vem. E essa palavra masculino, ela está muito relacionada com ser homem, né? É só a gente olhar na porta de qualquer banheiro aqui do Brasil, está lá escrito masculino e uma figurinha, um pictograma que significa um homem. Na outra porta está feminino. Então, quando a gente diz a masculinidade é tóxica, o que a grande maioria dos homens entende? Ser homem é tóxico. E parece que ser homem é errado. Parece que ser homem é uma coisa que não deveria ser dessa forma. Parece que tudo que o homem faz é errado. E isso gera uma revolta em muitos homens, até porque nós somos ensinados a estar sempre se provando enquanto homem. Ser homem é uma constante provação, né? Tem um caso aí de uma escritora que ela fez um estudo de campo, que ela se fantasiou de homem, e ela ficou, eu não me lembro quanto tempo, mas foi assim, mais de um ano, que ela ficou fantasiada como homem, arrumou emprego, ela só se relacionava com as pessoas que achavam que ela era um homem. E ela escreveu um livro que daí ela conta assim, o quão difícil para ela foi ser homem, porque ela se viu presa dentro dos estereótipos que, enquanto mulher, ela tinha outras questões, né, que ela tinha que estar ali resolvendo, questões
de aparência, questão de estar provando o seu valor, questão de estar sendo interrompida, né, que a gente sabe que existe toda uma repressão em cima das mulheres, que a gente está aqui discutindo, mas, por outro lado, a gente precisa entender também qual que é a repressão em cima dos homens, né, de estar sempre performando, de você estar sempre tendo um autocontrole emocional, de não poder expressar. E da onde que vem isso? Eu estava esses tempos num casamento, fui lá ser padrinho, e nesse casamento eu presenciei duas histórias que me marcaram muito. Uma delas foi que a gente estava no sítio, né, nesse casamento, e estava andando assim uma hora em volta do sítio, ali naquele momento do pôr do sol, né, super bonito, e tinha um casal andando um pouco mais na minha frente, assim, estava eu e minha namorada, tinha esse casal, e eles estavam com uma criança do lado deles, imagino que fosse o filho, né, do casal, era uma criança, assim, que devia ter 2 anos, no máximo, né, estava caminhando ali, e quando vê essa criança, que era um menino, tropeçou no chão e caiu e começou a chorar, né, óbvio, uma criança cai, se assusta, se machuca, ela começa a chorar. E o pai dessa criança, muito calmamente, se abaixou, pegou ela com as 2 mãos, levantou bem na frente do rosto, sacudiu ela e disse, para de chorar! Para! Sacudiu, botou no chão e continuou. Qual que é o impacto que isso tem na nossa vida? E isso não acontece uma vez, não acontece 10 vezes, isso acontece centenas de vezes na criação de todos os homens. Centenas de vezes ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente é criança, a gente tem a nossa maior referência, né, que é o nosso pai, nos sacudindo e gritando na nossa cara, para. Então, isso causa um nível de repressão emocional inconsciente muito grande, que gera a segunda história que eu vou contar para vocês, que foi de um amigo meu que, assim como eu, ele era padrinho do casamento, e ele estava lá, né, do lado do altar, a gente vendo a noiva entrar. Bem quando a noiva entrou, o dia estava nublado, saiu aquele raio de pôr do sol perfeito, tocou aquela marcha nupcial, né? E aí, nossa, eu comecei a chorar muito, muito assim, porque, enfim, eu gosto de chorar, graças a Deus, consigo, hoje em dia, e comecei a chorar muito, e eu vi que esse meu amigo, ele ficava olhando para o lado, assim, ficava bem desconfortável, assim, ele ficava olhando para o lado, não conseguia olhar para mim, ele ficava, né, se virando. Aí depois, assim, eu fui falar com ele, né, depois que passou ali os votos e tal, eu falei, ô, irmão, por que né, ficava desviando o olhar e tal, o que aconteceu, tá tudo bem? Ele me falou assim, não, cara, é que é o seguinte, eu, quando criança, eu chorava muito e falava muito que era para eu não chorar, e aí eu tentava tanto segurar o meu choro, que hoje em dia, sempre que eu choro, eu também vomito. Então eu não podia olhar para ti naquele momento, porque se eu olhasse para ti, eu ia te ver chorando, e eu ia começar a chorar, eu ia vomitar no altar, e eu não queria que isso acontecesse. Então, isso gera um bloqueio dentro da gente, que tu imagina, tem muitos caras que se orgulham de não terem chorado no funeral do pai. Muitos caras, isso é muito comum, né? Não é uma coisa assim que gera espanto mais para mim, pelo menos, porque eu já escutei isso tanto, né? Eu não chorei nem no funeral do meu pai, eu tô há tantos anos sem chorar. Então, isso vai gerando essa couraça, né? Que é quase como se fosse uma armadura mesmo, que o homem, ele sente que tem que sempre estar usando, porque viver entre homens é tu viver numa eterna competição. É quem tem o braço mais forte, é quem beija mais meninas, é quem ganha o maior salário, é quem faz mais gols no futebol, e é uma eterna sacanagem viver entre homens, porque os homens, eles estão sempre se sacaneando, o tempo todo, né? Por isso que a confiança entre homens, ela é tão baixa. Eu me lembro de um episódio que eu estava na escola, junto com os meus amigos, e aí saiu pro recreio, assim, deu o sinal do recreio, e aí tinha um amigo meu que começou a me perguntar umas coisas e tal, e eu sou um cara muito espontâneo, assim, que eu gosto de falar piada, eu me lembro que eu comecei a falar umas coisas, e ele e outros amigos meus começaram a rir, né, e eu achei, nossa, minha piada deve estar engraçada, né, aí continuei falando aquelas bobagens e tal, o pessoal indo pro recreio, eu falando, e uns 5, 6 caras atrás de mim, todos rindo,
rindo, e eu super assim me achando o cara mais engraçado, né, do rolê. Quando eu fui ver, assim, uns 10 minutos depois, eles tinham colado nas minhas costas um post-it com um desenho de um pinto. Era essa a piada, né? Eles não estavam rindo das coisas que eu estava dizendo, eles estavam rindo de mim, que eu estava ali aquele tempo todo me achando o cara mais engraçado e eu estava com um desenho de pinto nas minhas costas. Então, isso gera em mim o quê? Né? Qual que é o nível de confiança que eu vou ter para depois chegar para os meus amigos e ser espontâneo, sabendo que eles estavam rindo de mim pelas minhas costas? E não era qualquer pessoa, eram os meus melhores amigos. Sabe? Como que tu vai confiar de expressar uma coisa que é uma vulnerabilidade tua? Porque a vulnerabilidade é algo que a gente sabe que pode ser usado contra nós, né? A vulnerabilidade é uma brecha ali na armadura, é o calcanhar de Aquiles, né? É o lugar que, assim, opa, se eu contar isso para alguém, eu tenho que ter muito cuidado, porque essa pessoa pode usar isso contra mim. E eu já vi amigos meus em churrasco, né, encontro de amigos, falando assim, sabe o fulano lá, ele acabou com a namorada dele, a namorada acabou com ele, e ele veio chorando contar para mim que queria voltar, e ela não quer, mas é um otário, é um trouxa, e aí todo mundo rindo, que o cara tava chorando porque a namorada tinha acabado com ele. Poxa, nem num termo de relacionamento a gente consegue ter paz, sabe? Consegue chorar e dizer, cara, tô mal, sabe? Tô me sentindo sozinho. Sempre é motivo de zoação. Essa é a realidade de 99% dos homens no Brasil e no mundo. Então, quando um homem, ele chega e ele quer impor, né? Ele quer se impor, ele quer se afirmar, ele chega ali cortando a mulher, ele chega e já quer dominar o ambiente. A gente tem que entender que isso não é uma coisa assim que esse cara ele escolheu ser assim. Então, esse cara ele foi levado a ser dessa forma, porque ele tem muitos traumas sobre ser homem, e esses traumas são, na grande maioria, inconscientes. Então, a gente sabe que o inconsciente ele é uma grande força na nossa vida, né? O Cacá Verá é um cara que é um escritor indígena que ele diz que o inconsciente é como se fosse o nosso irmão mais velho, né? Então, o inconsciente é esse irmão mais velho que muitas vezes está decidindo pela gente e a gente não se dá conta. Só que quantas ações da nossa vida que a gente vai fazer e vai fazer dizendo, não me dei conta. Desculpa, não me dei conta, não queria te machucar. Nossa, não me dei conta que eu dirigir bêbado poderia causar esse acidente. Nossa, não me dei conta que eu fazer isso eu estava transgredindo a lei e acabei sendo preso. Nossa, não me dei conta que as minhas palavras te machucaram. Não me dei conta que eu te interrompi. Não me dei conta que eu estou falando mais alto que todo mundo, que a minha voz aqui tá gritando, não estou deixando ninguém em paz. Então, as nossas escolhas, elas podem ser tanto inconscientes, quando a gente não se dá conta das coisas e gera consequências indesejadas, como a gente pode começar a ter escolhas um pouco mais conscientes. E como que a gente começa a ter escolhas conscientes? É entendendo a realidade. Como que eu vim parar aqui? Como que a minha criação como homem me levou até onde eu cheguei? Quem que foi a minha referência de homem? Era o meu pai? Porque essa referência não tem, assim, ou você quer ser igual a ela, ou você quer ser o oposto, né? Muito diferente, assim, um adolescente conseguir ter uma visão, um senso crítico equilibrado do seu pai para entender que ele é só um ser humano que está fazendo o seu melhor ali no momento, né? Normalmente, ou a gente quer ser igualzinho, ou a gente quer ser o contrário, né? No meu caso, eu queria ser o contrário, porque meu pai, algumas vezes, ele foi um pouco agressivo comigo, e eu não conseguia entender da onde que isso vinha. Eu não conseguia entender que se meu pai me bateu tantas vezes, o meu avô bateu no meu pai 10 vezes mais, né? E o meu bisavô mais ainda, meu bisavô passou fome, teve que vir da Europa para o Brasil num navio para chegar numa terra onde não tinha nada para brigar com as pessoas, sabe? É uma outra realidade. Então eu nasci dentro de um contexto que já estava tudo pronto, né? E eu pude escolher olhar para essas questões. Eu pude escolher olhar para a minha criação como homem, que é uma coisa que meu pai, que teve que trabalhar com 14 anos e está até hoje no mesmo emprego, ele não teve essa escolha. Ele não tinha grupo de homem, ele não tinha a jornada solar lá para ele ler, para ele monitorar os hábitos dele. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender essas estatísticas, entender
essa sociedade como um todo, para daí eu começar a ter escolhas um pouquinho mais conscientes, entender qual que é o meu papel dentro de desconstruir o meu machismo, porque o machismo é algo que está em todos os homens, eu não conheço nenhum que seja 0% machista, né? A gente sempre tem alguma atitude machista, porque isso está entranhado em muitas camadas. Só que a minha luta hoje é para que eu consiga me libertar de alguns traumas que eu vivi, seja quando meu pai me disse para não chorar, o tipo de criação que eu tive, toda essa competição entre os homens, curar isso, né? Criar ambientes em que a gente possa confiar em outros homens, para que os meus filhos, para que a próxima geração já esteja um pouquinho mais liberada disso, sabe? E está acontecendo. A gente olha aí os exemplos, né? Olha o Marcos Piangers, por exemplo, né? Um escritor maravilhoso, que ele conta a história dele, o pai dele era totalmente ausente, ele nem conheceu o pai dele, e hoje ele é um pai maravilhoso, que tem o livro O Papai é Pop, que inspira milhões de outros pais a serem como ele, né? Tem muitos exemplos de homens que cresceram sem referência e que hoje estão sendo essa referência. Então, como o homem gosta de um desafio, esse é o desafio que eu coloco para os outros homens. Se a gente não tem um modelo, então que a gente seja esse modelo. Se a gente não tem em quem se espelhar, não tem uma referência, então que a gente busque ser nós mesmos essa referência, porque está precisando. Está precisando. O que menos tem hoje na sociedade é exemplos de homens maduros, que a gente possa olhar, né, e que seja uma pessoa do dia a dia, alguém que tenha um equilíbrio, sabe, e que saiba se comunicar sem agredir, que saiba ser forte, mas também acolher, que saiba prover, mas também se entregar e receber carinho, saber estar aberto também, porque o ciclo de dominação, ele só vai acabar quando cada homem aprender a dominar a si mesmo. E dominar não no sentido de reprimir, mas dominar no sentido de domar, da gente conseguir entender, compreender e expressar as nossas emoções e não se deixar ser controlado por elas. Essa é a mensagem que eu trago para que a gente possa ter uma masculinidade a cada dia mais consciente. Arro.